Toma está para matar o Cavaleiro de Bronze, mas ele vê que o Pégaso já está praticamente morto e decide que não dará o golpe de misericórdia. Mas de repente ele se lembra que se levar a cabeça de Seiya, ele será libertado da máscara e poderá buscar a sua irmã, da qual foi separado há muito tempo atrás. Assim ele se concentra em Seiya novamente e com um golpe, a cabeça de Seiya cai no chão. Porém, isso tudo não passou de uma ilusão sentida por Shun no momento em que tentava cruzar a casa de gêmeos pela segunda vez. Em seguida, dois templos de gêmeos surgem, Tema e Shun se separam e cada um vai por um templo, e de volta ao presente, Toma tenta matar Seiya, mas um cosmo divino é emanado da pulseira de flores de Seiya. O anjo então flutua o Pégaso que está naquela cadeira de rodas, para em seguida jogá-lo no chão para matá-lo, mas Marin surge para salvar o seu discípulo. Toma então lança Seiya junto da cadeira de rodas ao chão, mas Marin consegue segurá-lo, e neste meio tempo, Toma se prepara para atacar o pescoço da Marin, e quando ele estava prestes a matá-la, surge Yoga de Cisne. Enquanto isso, no passado, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos surge na frente de Shun. O Cavaleiro de Andrômeda tenta conversar com o Cavaleiro de Ouro, dizendo que não é uma das pessoas que está invadindo as 12 casas, e por isso ele deve permitir a sua passagem. Shun então se concentra fechando seus olhos e de repente o gêmeo some. Tudo não passou de uma ilusão e a saída aparece logo à frente do Cavaleiro de Bronze. Na época atual, Yoga quer saber quem é aquele homem que está na sua frente, já que não se parece com Marina, um espectro ou até mesmo um cavaleiro. Marin responde dizendo que ele está ali para matar Seiya, e Yoga então parte para o ataque. Mas Toma diz que isso será inútil e que ele acabará com o Cavaleiro de Cisne também. Yoga então dispara o golpe Pó de Diamante, mas Toma se defende e debocha do ataque do Cavaleiro, dizendo que o ataque de um anjo é infinitamente superior. Yoga se surpreende ao escutar que o seu adversário é um anjo, e Toma então resolve atacar Seiya novamente, mas seu braço estava congelado. Marin então pede para que Yoga ataque aquele anjo junto dela, mas Toma fala para o Cavaleiro que eles terminarão a luta depois, e da próxima vez ele arrancará a cabeça de Seiya. Toma vai embora dali e Yoga quer ir atrás dele, mas Marin o impede, dizendo que seria inútil. O Cavaleiro pergunta se Marin sabe por que aquele anjo queria matar o Cavaleiro de Pégaso, mas a Amazona não sabe o verdadeiro motivo. Ela apenas revela que teve a sensação de já ter conhecido aquele inimigo em um passado não muito distante. E no passado, Shun parte em direção à casa de Câncer, torcendo para que Tema consiga sair da casa de Gêmeos também. E no presente vemos Toma, que está sentado em um morro, lamentando o fato de ter fracassado em sua missão. Ele se lembra de Marin e diz ter a sensação de conhecê-la de algum lugar, e de repente a imagem da sua irmã vem à sua cabeça. O anjo custa acreditar que Marin é a sua irmã e decide então ir embora, dizendo que matará o Seiya na próxima vez que se encontrarem. No passado, na casa de Gêmeos, Tema encontra a armadura de Gêmeos e diz que não utilizará a força bruta para vencer o Cavaleiro de Ouro, pois o Shun o advertiu que desta forma ficará preso eternamente por lá. E nas escadarias para a casa de Câncer, Shun decide voltar para ajudar Tema, já que o considera impulsivo igual ao Seiya, e sendo assim, poderá ser atacado pela outra dimensão e ser arrastado para algum lugar desconhecido. Tema é atacado e percebe que não se trata de uma ilusão. Ele então contra-ataca com os meteoros de Pégaso, mas é atingido pelo golpe Outra Dimensão. E quando estava prestes a sumir, surge então Shun, que o salva com as suas correntes de Andrômeda. E no presente, Marin explica para Yoga que Seiya só tem 3 dias de vida, sendo que Saori e Shun partiram para salvá-lo no passado. E neste instante, Shina aparece e diz para Yoga partir, já que também ajudaria a cuidar de Seiya. E de volta à casa de Gêmeos, Tema pergunta para Shun por que ele voltou e o Cavaleiro de Andrômeda responde dizendo que voltou para salvá-lo. Tema pede para Shun ir embora sozinho, pois de outra forma os dois serão mortos. E neste instante surge então Suikyo de Garuda, o mestre de Tema de Pégaso. Tema então diz que seu mestre o salvou da outra dimensão, mas Suikyo fala que apenas fez o necessário para se livrar daquele que o está impedindo de tomar a cabeça de Atena. Shun e Tema ficam encurralados, já que de um lado está o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos e do outro está Suikyo de Garuda, um espectro de Hades. Suikyo então ataca Gêmeos e neste meio tempo Shun fala para que ele e Tema aproveitem o momento para então ir embora dali. Porém o Pégaso diz que quer saber por que seu mestre virou um traidor, mas Shun consegue convencer o Cavaleiro e os dois partem em direção à saída da casa de Gêmeos. Antes de partir, Tema troca olhares com seu mestre,
E quando os dois Cavaleiros de Bronze vão embora, Gêmeos começa a dar risadas. Ele também revela o seu nome, sendo Abel de Gêmeos, dizendo em seguida que também traiu Athena. E fora daquele lugar, Shun dizia para Tenma que a sensação que deu foi a de que seu mestre ficou para enfrentar Gêmeos só para que eles conseguissem prosseguir. Os dois partem para a casa de Câncer e de volta à casa de Gêmeos, Abel revela que o Cavaleiro de Peixes e o Grande Mestre também estão contra Athena. Ele então pergunta quais são as reais intenções de Suikyo. O espectro diz que não vai se rebaixar enfrentando alguém como Abel e dá um soco no rosto dos Gêmeos, jogando para longe o seu elmo. Abel pergunta o que incomoda tanto Suikyo, já que ele traiu Athena por interesses pessoais, e Suikyo dispara então o golpe Lanças de Gelo da Lotus Branca, mas o golpe é facilmente repelido pelos Gêmeos. Suikyo reconhece que Abel deve ser um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos daquela época, e o Dourado responde então dar um fim à luta disparando o golpe Outra Dimensão. Porém, ele é interrompido por outro Cavaleiro de Ouro chamado Caim de Gêmeos. No castelo de Hades, Pandora recebe o espectro Vermir de Grifon, um dos 3 juízes do submundo. Vermir diz para Pandora que Suikyo já conseguiu passar pelas casas de Ares e Touro, e neste momento está lutando em Gêmeos. O espectro pede para que a sua líder deixe-o partir para o santuário para então agilizar a vitória de Hades. E Pandora rejeita, dizendo que o exército de Athena será destruído pouco a pouco por dentro. Na casa de Gêmeos, Suikyo se depara com Caim de Gêmeos, mas Abel então desaparece. Caim explica que o seu irmão às vezes aparece para fazer o mal, como uma sombra que se esconde. Suikyo então parte para o ataque, mas tem o seu golpe facilmente repelido pelo guardião da casa de Gêmeos, e Caim então diz que pode ajudar Suikyo, já que ele percebe que eles são parecidos. E de volta ao castelo de Hades, Vermir se encontra com Mehran de Frog. Ambos suspeitam que Suikyo seja um traidor, mas Vermir pede para que Mehran fique quieto, caso contrário irá cortar a sua língua. Ele sabe que no fundo Suikyo ainda é um cavaleiro de Athena e por isso irá observá-lo de longe. E na casa de Gêmeos, Suikyo hesita em falar algo, o que faz Caim perceber alguma coisa. Suikyo reitera que o seu único objetivo é a cabeça de Athena. Sendo assim, Caim diz que vai derrotá-lo, mas de repente ele começa a sentir mal e Abel toma a personalidade do Cavaleiro de Gêmeos. Ele agora, no lugar de Caim, diz que é diferente do seu irmão, já que desde criança tudo o que ele quer, ele obtém à força, tanto o bem quanto o mal. Suikyo encara Gêmeos, que aplica o golpe Satã Imperial, uma de suas técnicas mais poderosas. E enquanto isso, Shun e Tenma chegam na casa de Câncer e Tenma diz que a casa é incrivelmente triste. Shun explica que isso não é novidade para ele, já que a casa de Câncer é a mais próxima do submundo. Shun conta que no futuro o Cavaleiro de Ouro de Câncer era um homem terrível. Portanto, se o antigo Cavaleiro de Ouro de Câncer for igual, ele será um adversário muito perigoso. Tenma escuta uma espécie de rosnado humano ao fundo da casa, e de repente, eles sentem que estão pisando em rostos humanos, que estão espalhados por toda a casa de Câncer. São eles que emitem aqueles grunhidos, e mais à frente eles avistam vários caixões. O Cavaleiro Guardião do lugar se apresenta como Deftou, Contador da Morte, o artesão de caixões. Ele pede para Tenma e Shun escolherem seus caixões, mas os Cavaleiros de Bronze contam que o mestre atacou a recém-chegada Athena e que eles estão ali para informar os Cavaleiros de Ouro sobre o ocorrido. Deftou diz que já está ciente disso já há algum tempo e que intrusos como eles deverão morrer. O Cavaleiro de Ouro então prende Tenma e Shun em caixões japoneses chamados de Hayauke e dispara o golpe Ondas do Inferno. Na casa de Gêmeos, Abel e Caim se encontram e Abel diz que atacou Suikyo com Satã Imperial e agora ele deverá matar algum dos Cavaleiros de Bronze ou Athena, isso se ele conseguir chegar até ela. Fora da casa de Gêmeos, Suikyo se dá conta que conseguiu sair, mas não lembra como, e continua a sua escalada até Athena. Abel e Caim continuam discutindo, e Caim critica Abel dizendo que Suikyo vai assassinar Athena dessa forma, e Abel diz que apenas ajudou ele a realizar o seu desejo, embora ele sabe que Suikyo não tenha intenção de tomar a cabeça de Athena, já que ele tem outro plano em mente. Abel dá risada da situação de Suikyo e Caim ataca o seu irmão, mas Abel diz que sabe que no fundo Caim é uma pessoa malvada também. Ele desdenha dizendo que ele pode continuar usando essa máscara da bondade o quanto ele quiser, já que ele, Abel, continuará fazendo todas as maldades em seu lugar.
Abel então some diante de Caim e Shun acorda na colina do Yomotsu e vê um grupo de mortos caminhando em direção ao buraco, e se dá conta que foi enviado para lá por causa das ondas do inferno do Contador da Morte, mas não sabe onde Tema estaria, e de repente ele avista Tema, mas quando olha com atenção, percebe que se trata de Seiya caminhando junto aos mortos. Ele tenta gritar para ajudar o seu amigo, mas é interrompido pela voz de Athena. Ela diz que se ele seguir Seiya nunca mais voltará, e ela pede para ele voltar, que ainda dá tempo de salvar o Pégaso, e Shun promete que vai salvar sim o Cavaleiro de Bronze. Na casa de Câncer, Deathstroke percebe que Tema não foi enviado para o Yomotsu. Ele percebe que o Hayao-Ke quebrou no trajeto e se culpa por ter feito um ataúde de péssima qualidade. Ele resolve então construir outro ataúde, mas é interrompido pelo Cavaleiro, que dispara os meteoros de Pégaso. O Contador da Morte para o golpe com apenas um dedo, mas é interrompido pelas correntes de Andrômeda do Shun, que está de volta à casa de Câncer. O Contador da Morte não entende como ele voltou e Shun explica que a corrente circular pode atravessar os espaços entre as dimensões e que o buraco criado pelas ondas do inferno não fechou rápido o suficiente. Deathstroke se mostra irritado e então apresenta o Omertá, o ataúde do silêncio. O Cavaleiro de Câncer explica que aquele ataúde é lendário, proveniente desde as épocas mitológicas. Ele suga todas as pessoas com coração malvado que traíram Athena. Uma vez dentro dele, não poderá sair jamais. Ele pergunta para Tema e Shun se eles são pessoas boas, mas o ataúde começa a sugá-los. O Contador da Morte resolve então levá-los pessoalmente ao Yomotsu, mas é interrompido por Suikyo de Garuda. Suikyo de Garuda está na casa de Câncer, e o Contador da Morte diz que não importa se ele é espectro ou cavaleiro, o destino dele será o mesmo, a morte. Entretanto, ele diz que se Suikyo deseja passar, pode ir em frente, já que ele é o guardião dos mortos. Sendo assim, se Hades ganhar a guerra, a posição dele continuará, e se Athena ganhar, ele continuará sendo um cavaleiro de Câncer. Portanto, as duas opções são boas para ele. Suikyo chama ele de patético, dizendo que um cavaleiro de Athena não poderia traí-la desta maneira. Contador da Morte retruca dizendo que Suikyo não tem o direito de falar isso, já que ele traiu Athena também, aliando-se às tropas de Hades. O espectro então responde dizendo que isso era verdade, mas ele não é uma pessoa vendida como Câncer, e Deathstroke e Câncer resolve atacá-lo com as ondas do inferno. O golpe não fere mortalmente Suikyo, mas ativa o golpe Satã Imperial que ele havia recebido dos Gêmeos. O Cavaleiro de Câncer reconhece a expressão do espectro e entende que foi o Gêmeos Maligno que fez aquilo. Ele também revela que não quer participar deste tipo de brincadeira e não se vê páreo para alguém que perdeu toda a razão. E de forma cômica, ele fala que vai buscar os garotos Tema e Shun e colocá-los no lugar deles. Porém, ele os enviou para o Yomotsu. O Contador da Morte vai até o Yomotsu e encontra o Omertá, que quase caiu no buraco do mundo dos mortos, e de repente surge Suikyo, que aproveitou a brecha criada por Contador da Morte e partiu em direção ao Yomotsu também. Ele ataca com seu golpe Lanças de Gelo da Lotus Branca, e o golpe liberta Tema e Shun. Novamente, de forma engraçada, Contador da Morte chama Suikyo de Suikyozinho e entrega Tema e Shun para ele. O Cavaleiro de Pégaso então observa seu mestre, e Shun reconhece que ele está sob o efeito do Satã Imperial, e Tema pergunta o que seria isso. Não dá tempo nem de Shun responder, já que Suikyo os ataca novamente, e seu alvo é Tema, mas Shun detém o golpe de Suikyo, e Deathstroke reclama da interferência de Shun, e Tema concorda, dizendo que ele não precisa interferir. O Cavaleiro de Pégaso pega nas mãos de Suikyo e tenta fazê-lo acordar, dizendo: "Eu sou Tema, seu discípulo." Então Suikyo não escuta e ataca novamente, para a alegria de Deathstroke. Tema pede novamente para que Shun não interfira, mas o Cavaleiro de Andrômeda fala que não adianta ele tentar conversar com seu mestre, já que ele está sob o efeito do Satã Imperial. Tema revela que não conhece o golpe Satã Imperial, mas tem certeza que o corpo e o espírito de Suikyo é bem mais forte do que isso. O espectro de Garuda ataca novamente, desta vez de forma mais forte, ferindo então Tema, que insiste em tentar acordá-lo. Ele conta do dia em que estava nevando e Suikyo com seu cosmo ajudou juntamente de Alone, e Tema grita de forma desesperada pedindo que seu mestre acorde, mas novamente nada acontece e Suikyo joga Tema para longe com outro golpe. O Pégaso cai ferido gravemente, e o coração do Cavaleiro de Pégaso para de bater. Shun fica desesperado, dizendo que ele não pode morrer enquanto não salvar o seu amigo Alone, e o Contador da Morte comemora, sendo que Suikyo pega Tema pelo pescoço para dar o golpe final.
O espectro ataca novamente, jogando Tenma e Shun para longe, e de forma inesperada, o coração de Tenma volta a bater, para a tristeza de Contador da Morte e espanto de Shun. Suikyo, na verdade, acertou um ponto vital, evitando a hemorragia e fazendo o coração do seu discípulo voltar a bater. Sendo assim, ele diz que o Satã Imperial não surtiu tanto efeito nele, pois ele já havia recebido outro golpe antes, chamado Golpe Fantasma de Fênix, de um tal cavaleiro chamado Ikki. Portanto, ele ficou com uma certa imunidade a este tipo de ataque. Shun fica espantado ao saber disso e o Cavaleiro de Câncer então fala que terá que matá-lo com suas próprias mãos. Ele dispara um golpe que joga todos para longe e Death Toll vai mostrar agora todo o seu verdadeiro poder.